Então, ok, pessoal, estou aqui, o Alexandre, né? Eu vou ajudar vocês aí nessa disciplina de princípio de contagem, tirando algumas dúvidas, né? Dando algumas explicações e tirando algumas dúvidas. Então, de início, a gente fala de princípio multiplicativo, tá? E o que vem a ser o princípio multiplicativo, né? Eu poderia dizer, né, que é o número de maneiras de se tomar duas decisões independentes, né? A primeira com nenhuma possibilidade e a segunda com n duas possibilidades, pode ser calculado, né, fazendo o produto N1 vezes N2. Ok? Então, a quantidade de possibilidades da primeira decisão vezes a quantidade de possibilidades da segunda decisão. Então, ampliando essa discussão para um caso geral, né, se eu tenho N1 vezes N2 até vezes Nm possibilidades, decisões, né, o número total de possibilidades que eu posso tomar, né, o número total de possibilidades diferentes que eu posso tomar, né, considerando todas essas decisões, vai ser dado por N1 vezes N2 vezes N3 vezes Nm, né? Onde cada uma dessas decisões tem um número de possibilidades a serem tomadas. Vamos para um exemplo aqui, né? Eu peguei esse exemplo aqui que eu achei bem interessante, é um exemplo bem rico. Então, seja n o número de possibilidades de se formar números, usando os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, se for exigido que os números tenham 4 dígitos, sejam ímpares e não tenham zeros consecutivos, determinar n sobre 7. Né? Esse n7 sobre aqui é só coadjuvante, né? Esse n sobre 7. O que importa para a gente é determinar n. Né? Para responder a questão, eu tenho que dividir por 7. Mas o que importa é determinar n, que é o número de possibilidades considerando essas condições aqui. Então, quais são os dados que eu tenho? Tá? Inicialmente, eu tenho 6 algarismos, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5. E quais são as condições que eu tenho? Primeiro, os números devem ser ímpares. Tá? Segundo, devem ter 4 algarismos. Terceiro, não devem ter zeros consecutivos. Tá? Eu vou colocar essa observação aqui, que é importante você observar, destacar que a repetição de elementos é permitida. Tá? Ele não colocou aqui que os elementos têm que ser distintos, então, obviamente, que pode ser repetida. Então, vamos lá. Numa definição bem simples, né, se os números terminarem em 1, 3 ou 5, tá, 1, 3 ou 5, eles serão ímpares. Tá? Isso porque nesse conjunto aqui de elementos dados eu só tenho 1, 3 e 5 ímpares. Então vamos fazer o seguinte, na primeira situação eu vou colocar sem o zero. Tá? Eu vou desconsiderar o zero do conjunto e vou ver o que é que eu posso formar. Tá? Para ser ímpar, tem que terminar em 1, 3 ou 5. Ok? Então, para a primeira posição, eu tenho 5 possibilidades. Né? Obviamente que para essa última eu tenho 3 possibilidades. Para essa outra posição mais 5 e para essa outra posição mais 5. Tudo porque não foi pedido, né? Não foi determinado que não poderia haver repetição. Então, fazendo o produto, né, de cada uma das possibilidades, das decisões aqui, primeira 3, segunda 5, primeira 5. Segunda 5, terceira 5 e a última casa com 3 possibilidades, eu faço o produto 3 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que dá 375 números. Agora, se eu for colocar agora com o zero, vamos ver o que é que eu tenho. O zero nessa posição aí, vamos colocar o zero nessa posição. O número, nessa última casa aqui, eu continuo tendo 3 possibilidades. Por quê? Porque os números são ímpares, então só essas 3 aqui. Nessa primeira eu continuo com 5 possibilidades, tá? Por quê? Porque aqui pode ser qualquer um dos outros números. Nessa segunda eu só posso ter uma possibilidade, que é justamente o zero. Nessa terceira, mais 5 possibilidades, tá? Então, fazendo o produto total, eu vou ter 3 vezes 5 vezes 5 vezes 1, que é igual a 75 números diferentes, tá? Só que o zero também, ele pode ir para essa posição aqui. Então, se ele for para essa posição, eu vou ter as mesmas condições, né, que explicado nesse slide aqui, tá, nesse quadro. Então, eu vou ter mais 75 possibilidades, 75 números no total. Então, no total, eu vou ter o quê? 375 da primeira. Na segunda situação, eu tenho 75 mais 75, que eu somo da 525. Dividido tudo por 7, 75. Ok?
Continuando aqui, não é, com esse exemplo que está na apostila. De quantas maneiras podemos formar 6 casais, não é? Homem e mulher com 6 homens, se eu disponho de 6 homens e 6 mulheres. Tá? E uma pergunta complementar é: se os casais podem ser formados independentemente do sexo? Então, viu? Neste caso, o que queremos é associar a cada um dos 6 homens uma mulher, ou a cada uma das 6 mulheres um homem. Tá? Então, para o primeiro homem, eu tenho 6 escolhas. O primeiro vai escolher 6. Tá? O segundo só vai escolher 5 e assim por diante. Tá? E para o sexto homem, você só vai ter uma escolha. Então o total de possibilidades vai ser o quê? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Olha, se não há exigência quanto ao sexo, eu teria 12 elementos. Não é? No caso, homem e mulher não vai fazer diferença. Então eu vou ter o quê? 11 escolhas, ou 11 possibilidades de escolha para o primeiro escolhido, dos 12. Só que quando ele escolhe um, junto com ele, sai 2. Né? Sobram 10. Desses 10, aí o segundo só vai ter 9 possibilidades. Sai ele e esse que ele escolheu. Então só ficam 8. O terceiro só vai ter ele. Não é? Então ele só vai ter ele mais 7, ele e 7 possibilidades. E assim por diante. Então o número total de possibilidades, se eu considerar, não é? No caso das duplas, independente de sexo, eu teria 10.395 possibilidades. Tá? Mas vamos ver uma coisa aqui que eu coloquei para enriquecer. Né? De quantas maneiras podemos formar 3 casais? Tá? Homem e mulher, com 3 homens e 3 mulheres. Vou enumerar aqui, chamar os homens de A, B e C, e as mulheres de 1, 2 e 3. Então eu posso ter homem A com mulher 1, homem B com mulher 2, homem C com mulher 3. Tá? E eu vou ter essas possibilidades aqui, ó, que dá um total de 6 possibilidades. Mas observa que a pergunta, tá, assim como a anterior, a pergunta aqui é formar 3 casais. Então eu estou formando 3 casais. E se a pergunta for diferente? Quantos casais diferentes, né, homem e mulher, podemos formar com 3 homens e 3 mulheres? Opa, agora aqui já não são 3 casais a serem formados, né, é um casal. Tá? Quantos casais diferentes? Então, ó, eu vou ter 3 vezes 3, tá? Usar o princípio multiplicativo. 3 possibilidades para o homem, 3 para a mulher, 9. Tá? Ó, destacando aqui como seriam esses casais aqui. Que estão aqui embaixo, que estão aqui embaixo, tá? Todas essas combinações. Observa, gente, que aqui, ó, qual é a diferença dessa questão para essa, mais uma vez destacando. Aqui é quantos casais eu posso formar. Tá? E aqui é de quantas maneiras podemos formar 3 casais. Tá? Então fica atento aí a essas questões. Ok? Vamos ver essa questão aí. Tá? Uma urna contém 4 botões vermelhos, 4 pretos e 2 azuis. E a questão é: de quantas maneiras diferentes eu posso retirar ordenadamente 4 botões da urna? Tá? Ele coloca a observação: os botões de mesma cor são idênticos, não há diferença. Então, ó, fazer o seguinte: eu tenho 4 vermelhos, 4 pretos e 2 azuis. Eu vou usar um artifício para facilitar meus cálculos. Qual é? Eu vou colocar 2 botões azuis nesse conjunto, de modo que fique com 4. Eu vou considerar. Tá? Então, ó, a partir de agora, cada um dos 3 tipos de botões, né, vermelho, preto e azul, tem 4 elementos. Então, veja. Para a primeira possibilidade, eu posso puxar ou botão azul, ou vermelho ou preto. Para a segunda, eu também posso puxar azul, vermelho ou preto. E assim sucessivamente, na terceira também e na quarta também. Tá? Então vai dar 81 possibilidades. Só que eu fiz um truque aí. O que foi que eu fiz? Eu acrescentei 2 botões azuis. Então o que é que eu faço? O que é que não pode ocorrer no sorteio desses botões? Se eu considerar somente esses 10 botões. Eu nunca terei, ó, nem 3 botões azuis, nem 4 botões azuis. Tá? Por quê? Porque só tem 2. Agora, quando eu acrescentei 2, aí sim foi possível ter essa condição. Então o que é que eu faço agora? É só eu retirar todas as possibilidades em que eu tenho 3 ou 4 botões azuis. Então tá aqui, quais seriam? Né? Se eu tiver 3 azuis aqui nessa posição, com um verde,
com vermelho, tá? E assim sucessivamente. Ok? Então são essas as possibilidades aí, que vai dar um total de 9, tá? Em que eu tenho 3 botões azuis ou 4 botões azuis, que nesse caso aqui só é uma. Então, como no total, quando eu considerei 4 botões azuis, deu 81, mas eu tenho que excluir essas 9, então vai dar 81 menos 9, 72 possibilidades. Então, essa questão agora, né? Abaixo temos um mapa simplificado da região Nordeste. O mapa deve ser colorido de maneira que estados com a mesma fronteira sejam coloridos com cores diferentes, né? A gente deve admitir que os estados de Maranhão, Piauí e Bahia têm só um ponto em comum, né? No caso aqui, então, não tem fronteira da Bahia para o Maranhão, tá? Então, são 3 perguntas, né? A primeira, qual é o número mínimo de cores necessárias, tá? Então, eu identifico aqui Pernambuco como sendo aquele que tem mais fronteiras, tá? Geralmente a gente começa esse tipo de questão por não ter mais restrição, nesse caso Pernambuco. Então, aqui, ó, a quantidade de cores mínimas a ser pintada, eu tenho que considerar o seguinte: se eu pintar Pernambuco com a primeira cor, eu posso pintar a Paraíba com a segunda cor e eu posso pintar Alagoas com a segunda cor também, tá? Só que o Ceará, por exemplo, eu não vou pintar nem com a primeira nem com a segunda cor. Tem que ser com a terceira cor. Ó, mas o Rio Grande do Norte, eu só não posso pintar com a terceira cor do Ceará nem com a segunda cor da Bahia, tá? Da Paraíba. E se eu for para o Piauí? O Piauí eu não posso pintar com a terceira cor do Ceará nem com a primeira de Pernambuco, mas eu posso pintar com a segunda da Paraíba. O Maranhão, eu só não posso pintar com essa que eu pintei o Piauí, que foi a da Paraíba. E a Bahia, eu não posso pintar nem com a que eu pintei em Pernambuco, nem a que eu pintei em Alagoas. Aí eu venho para Sergipe, tá? Não posso pintar aquela. Então, gente, resumindo, se você olhar, a gente só usa aqui, só é necessário para cumprir essa norma aí, essa regra, melhor falando, apenas 3 cores. Então, 3 cores é o suficiente, tá? O número mínimo. Uma segunda questão é, usando 6 cores, de quantas maneiras o mapa pode ser colorido? Então, ó, eu tenho 9 estados, 6 cores, obviamente que alguma cor tem que ser repetida. Então eu vou começar Pernambuco de novo, tá? Para Pernambuco eu tenho 6 escolhas, ok? Então, de Pernambuco eu vou passar para Alagoas, tá? Alagoas eu tenho... Não, eu vou passar para Bahia. A Bahia eu posso pintar com 5 cores, tá? Menos a que eu usei em Pernambuco. Depois eu vou para Alagoas, que eu posso pintar com 4 cores também, menos a que eu pintei em Pernambuco, tá? Sergipe, eu posso pintar com 4 cores, tá? Menos a que eu usei em Alagoas, a que eu usei na Bahia, tá? E assim vai, tá, gente? Até que eu chego no Maranhão também eu posso usar 5 cores, só não posso usar a que eu usei no Piauí. Então, Pernambuco fica com 6 opções de cores, tá? A Bahia fica com 5 e o Maranhão também, e os outros estados, né? Todo com 4 opções de cores. Então vai me dar um total de 6 vezes 5 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 5 vezes 4 vezes 4, que dá 614.400 maneiras diferentes. E se eu usar N cores, tá? Considerando N maior ou igual a 3. Então, vou seguir o mesmo raciocínio que a gente usou na questão anterior, ó. Então, Pernambuco novamente, N, tá? Seria N. Depois a Bahia viria com N menos 1. Piauí com N menos 2. Ceará com N menos 2. Rio Grande do Norte com N menos 2. Paraíba também com N menos 2. Tá, Alagoas também, Sergipe também. E por último, Maranhão, que é N menos 1 a cor, que é a que eu uso no Piauí. Tá? Então, tá aqui a situação. Ok? É essa a representação para qualquer quantidade de cores com N maior ou igual a 3. Uma outra questão, tá, gente? A apostila que é interessante responder é: para economizar na carga horária dos professores de uma escola, o diretor sugere que o número de estudantes de cada sala passe dos atuais 45 para 55. Um professor de matemática discorda, não é? Afirmando que, com esta mudança, o número
de potenciais brigas entre duplas de estudantes aumentará de 50%. E ele pede para a gente justificar essa afirmação do professor. Então, vamos verificar se isso é verdade. Então, se a sala estiver com 45 alunos, terá um potencial de 45 vezes 44 alunos, vezes 44 dividido por 2. O que é isso? 45 alunos, cada um pode brigar com o primeiro, tá? Dos 45, ele pode brigar com outros 44. Como eu tenho 45 possibilidades primeiro, então fica 45 vezes 44. Só que quando o aluno A briga com o aluno B, é a mesma coisa que o aluno B que brigar com o aluno A. Então, nesse caso, seriam as permutações dos elementos entre si. A gente divide por 2, tá? Que vai dar um total de 980 brigas. Mesmo raciocínio, a gente vai utilizar se ela tiver com 55 alunos. Então, 55 possibilidades para o primeiro aluno, 54 para o segundo. Tá? Mas, mais uma vez, o aluno B brigando com o aluno A, tá? É a mesma coisa que o aluno A brigando com o aluno B. Então, a gente divide por 2. E quando a gente faz os cálculos, dá 1.485 brigas, que é exatamente 50% mais. Tá? Lembrando que, como a questão falou, potenciais. Ok? Então, espero que esse vídeo ajude vocês. No próximo, a gente vai trabalhar com permutação e arranjo.